Olá, que coisa boa estar aqui com vocês, o nosso podcast Sinceramente. Bom, as minhas filhas estavam aqui me chamando a atenção, né, me corrigindo de um detalhe importante. E eu estou aprendendo aqui, né, desenvolvendo e precisando do feedback de vocês para a gente sempre estar melhorando. Mas elas me chamaram a atenção de algo importante. Eu quero te pedir que você faça a inscrição no canal dos Avivalistas, é muito importante isso para a gente. Quero também que você marque lá o sininho, né? Porque toda semana a gente posta os vídeos e você recebe automaticamente, seja no seu e-mail, a sinalização que tem vídeos novos, tem material. E também que você, claro, se você gostar, se for bacana para você, você coloca lá gostei. E ainda tem mais um pedido, mande para alguém que você gosta, manda para alguém que você quer muito bem. Bom, hoje eu quero falar um pouco sobre medo. Por mais que a gente conheça esse assunto, é sempre algo que a gente está desvendando, né? Desculpe, e conversando um pouco com as pessoas. Mas eu cheguei há pouco de viagem, eu queria gravar esse vídeo, na verdade, no aeroporto, mas não consegui, muito barulho e não ia ficar bom. Eu queria falar sobre medo porque eu estava justamente no aeroporto. Eu estava embarcando, fui fazer um treinamento em São Paulo, foi uma viagem maravilhosa. Nani pôde ir comigo e nós fizemos várias coisas juntos. Foi muito legal, foram experiências incríveis. Mas quando eu estava para embarcar, na verdade, quando eu sentei na cadeira do avião, eu senti o desejo de gravar esse vídeo para vocês falando a respeito do medo. E em algum momento eu tive muito medo de voar de avião. Isso foi uma coisa muito chocante para mim, porque a minha referência de infância, principalmente, eram os meus avós. Eles eram muito corajosos, né? Meu avô Bonino era um homem que era marcado pela sua coragem, pela sua alegria, lidava com boi, com fazendas, entrava no mato, matava cobra, aquela coisa muito corajosa. Meu avô, por parte de mãe, a mesma coisa. Não tenho nenhuma referência do meu avô com medo, né? Meu pai, minha mãe, enfim. E eu também fui uma criança, um adolescente bem corajoso, sempre gostei de aventura, viajei muitas vezes de moto, enfim, viajei sozinho ainda na infância. E em algum momento, eu até lembro, na verdade, né? Eu lembro disso. Eu fui fazer um trabalho empresarial e um sócio, ele locou um avião, porque eu precisava fazer essa visita para clientes num prazo de 2 dias, no máximo. Era um sábado, eu tinha 2 encontros, né? Eu tinha um em Itabuna com empresários e sábado à noite eu tinha em Porto Seguro. Então ele locou um avião monomotor e disse, pode ir, Leleco, vá. E aí eu fui. Realmente, saí daqui sábado de manhã cedo, desci em Ilhéus, né? Fui para Itabuna, tive a reunião com esses clientes, embarquei de novo no avião e fui para Porto Seguro. E tive a reunião com os empresários lá à noite e programei para voltar de manhã. E foi ótimo, viajou eu e o piloto, enfim, demos carona a um músico, esqueci o nome dele, mas foi muito bacana, foi uma viagem maravilhosa, eu amei, né? Eu nunca tinha viajado de monomotor, né? O teco-teco que o pessoal chama. Mas quando nós voltamos no domingo pela manhã, o piloto disse assim, você conhece aqui o Arraial da Ajuda, a parte dos índios? Eu falei, eu tive aí já algumas vezes. Ele falou, vamos passar de avião. Ele começou a dar voltas por cima, eu comecei a olhar para baixo. De repente, eu tive um ataque cardíaco e um medo absurdo. E o pior, uma vontade enorme de tirar aquele medo de mim e abrir a porta do avião e pular. Você acredita, gente? Que absurdo! Meu Deus, eu fui entrando em desespero, eu comecei a falar para o piloto, eu não estou me sentindo bem. Eu achei até que eu estava tendo um infarto, assim, alguma coisa. Ele disse, pegue no manche, que passa o medo. Eu falei, não posso fazer isso. Imaginou? Então eu tive uma ideia, eu falei, eu vou
para o banco de trás, tem umas revistas que eu trouxe. E aí eu pulei para o banco de trás, coloquei a minha cadeira assim entre as duas cadeiras de trás, peguei revista, fiquei trabalhando na minha mente. Eu me lembro que eu orei, eu pedi perdão pelos pecados, eu pensei em todas as coisas. E ele disse, olha, eu tenho uma boa notícia, daqui a alguns minutos, acho que 20 ou 30, nós vamos pousar em Ilhéus. Aí você respira e tal, a gente não vai direto para Salvador, vamos pousar em Ilhéus. Realmente foi bom, pousamos em Ilhéus. Fui numa farmácia, comprei calmante, enfim. E respirei e embarquei de novo e consegui chegar em Salvador. Mas quando eu desci, aquele piloto muito generoso me levou para a casa dele primeiro, né? Me deu uma carona. E depois me deixou na minha casa e ele disse, você precisa procurar um psicólogo, assim, tem alguma coisa que não está funcionando bem com você. As pessoas podem ter medo, mas não é normal, você teve uma crise, você teve um surto. Bom, eu procurei realmente um psicólogo e aí eu fui diagnosticado com síndrome de pânico. Eu vou gravar isso em outro vídeo, explicar isso, porque realmente foi um problema muito difícil que eu enfrentei durante talvez 2 ou 3 anos. E foi muito complicado. Mas eu queria falar um pouco sobre o medo. Eu consegui ficar bom da síndrome de pânico, enfim, eu fui tratado, tive uma experiência milagrosa de Deus mesmo, uma experiência espiritual, mas eu fiquei com um pouco de medo, principalmente de voar de avião. E foi algo muito difícil de vencer, mas eu fui vencendo aos poucos, mas não fiquei completamente bom. E eu fui fazer um treinamento em uma cidade do Ceará, que é a cidade do Padre Cícero. Eu não lembro o nome, mas se você pesquisar, você vai achar. Fui fazer um treinamento de 10 dias e conheci algumas pessoas lá. E conheci um colega que estava fazendo comigo, era médico naquela região. E a gente teve uma dinâmica juntos, fazendo treinamentos. E eu comentei com ele sobre esse medo que eu tinha. E ele falou, mas pô, você não tem nem perfil para isso. Você é uma pessoa com tantas conquistas, enfim, um empreendedor. Não bate. Mas, enfim, ele foi fazendo exercícios e ele chegou a uma conclusão. Eu acho que eu entendi porque é que você tem esse medo. No fundo, você gerou alguns bloqueios de qualquer coisa que chegue na sua vida, que você vá crescer, dar um passo mais importante, isso te trava. Vamos dar um exemplo. Você quer implantar um negócio em São Paulo. A viagem te bloqueia. O que te bloqueia não é o avião, é o risco, o processo do medo do fracasso. E aí, o avião é apenas uma forma da sua mente, do seu subconsciente, te boicotar, te travar, te prender. Gente, eu não acreditei. Não é possível que esse cara tinha descoberto. E claro que eu estou aqui resumindo, eu estou aqui, meu Deus do céu, porque isso foram dias a gente conversando sobre isso e ele meio que escrevendo e mapeando como chegou esse medo na minha vida. Eu achei algo assim impressionante. E aí eu tenho uma boa notícia. Com base nisso, eu fui pro hotel naquele dia. E como é bom a gente ter a palavra de Deus dentro do nosso coração. No meu caso, eu fui ensinado desde pequeno, né, pelos meus pais a ter a Bíblia como uma referência, a ter a palavra de Deus dentro de mim. E eu me lembrei de um texto que está em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 6, que diz assim: e Deus não te deu espírito de medo. Eu abri aquele texto de novo. E eu olhava, Deus não me deu. Peraí, se Deus não me deu, por que é que eu peguei esse negócio? Por que é que eu peguei essa coisa ruim que está me prejudicando tanto? Está me travando. Se Ele não me deu, por que é que eu peguei? Eu tenho que tirar isso. E a parte, o complemento do texto diz assim: e Deus não te deu espírito de medo, mas de força e de amor. Meu Deus, acho que eu encontrei a saída. Sabe,
nunca mais eu fui o mesmo. Essa experiência foi muito forte. Eu voltei de lá tão diferente. E foi um teste, porque eu peguei um voo, era um avião bimotor, que saía dessa cidade e descia em Recife. De Recife eu pegava outro avião, vinha para Salvador. E eu não tive um medo, porque naquele dia do hotel eu fiz três coisas que eu queria compartilhar com você. Três coisas simples. A primeira, eu reconheci que eu tinha um problema. Isso é algo muito importante. E até então eu meio que disfarçava, eu criava cortinas, né? Mas agora não, agora eu reconheci. Puxa, eu tenho. Os médicos dizem que a melhor forma de você tratar a doença é você reconhecer que tem. Então, se você tem, você pede ajuda. Então, eu reconheci que eu tinha um problema. Essa foi a primeira coisa. A segunda, eu procurei descobrir o que foi que gerou isso. E aí foi um trabalho forte, eu escrevendo, voltando, entendendo aonde que gerou esse medo. E eu encontrei. Em terceiro lugar, eu mergulhei nesse texto. Deus não me deu espírito de medo, mas de amor, de força. Então, eu assumi que eu tinha um problema. 2, eu descobri como é que ele chegou até mim. 3, eu segui o que estava na palavra de Deus. Mas ele me deu força. Falei, poxa, então ele me dá força. Eu comecei a provocar isso, eu comecei a orar, eu comecei a clamar, eu comecei a mentalizar, eu comecei a colocar de novo os meus sonhos, os meus projetos, os mais longos, os mais difíceis, todos aqueles até que envolviam um avião, foram os que eu priorizei. E em último lugar, eu lembrei do amor. Sabe, a palavra de Deus diz assim, ame o próximo como a ti mesmo. Eu precisava desenvolver um amor próprio, que possivelmente eu tinha perdido em algum momento da minha vida. Eu tinha me anulado para várias coisas. Eu tive que recuperar isso, eu tive que trazer isso de volta para mim. Eu tenho uma boa notícia. Eu consegui. Dizem os especialistas que existem 2 tipos de passageiros, né, de avião. Aqueles que têm medo e aqueles que mentem. Bom, eu sinceramente não tenho mais medo. Eu embarco, viajo para qualquer lugar. E, claro, se você dá um saculejo, aquela coisa, mas até isso mesmo eu reconheço que eu fico muito tranquilo. Eu entendi um pouco o que é que fazia isso. Eu tenho muita paixão por aviação, por voar, né? Antes disso, de ter esse medo, eu era aeromodelista. Eu sempre gostei de avião, de ir para o aeroporto, ver naves. Não tinha sentido na minha vida eu ter esse medo. Eu não tinha características para isso. E eu estou muito feliz que eu perdi esse medo e tenho a oportunidade de poder fazer coisas muito legais. E eu sempre encerro com uma dica, né, de livro e uma coisa para te ajudar de alguma forma. Voltei de um treinamento agora de São Paulo e eu gostei muito desse autor aqui, Grant Cardone. Chama-se 10X. É um treinamento para empreendedorismo, para negócios. Muito bacana a história dele, como ele venceu o medo na vida dele. Bom, não vou fazer spoiler aqui, né? Mas ele era drogado enfim, ele conseguiu montar um case de sucesso nos Estados Unidos, uma empresa bacana, vários negócios. E é muito interessante, é uma ótima lição de vida. De novo, 10X, Grant Cardone. Dá uma pesquisada, acho que você vai gostar. Até a próxima, divulga esse trabalho nosso. Eu quero ter notícias de vocês, eu espero que tenha ajudado. Participe, comente. E se você me conhece, me lembre alguma história que eu tenha vivido. Vai ser um prazer compartilhar aqui com mais pessoas, tá bom? Até a próxima!